todos, podem se assentar. Eu vou ler ainda mais um texto para que nós possamos entender com quem nós nos relacionamos, com aquele que é fiel. Segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Fiel é esta palavra: se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Como o fiel trata o infiel? Existe algo que eu ouvia no meu pai, com o meu pai orando nas madrugadas. Uma coisa que ficava muito forte na minha mente, algumas coisas que ele pedia. Por amor de ti mesmo, por amor do teu nome. Certamente ele olhava para si próprio e não via o mínimo de dignidade para receber o que estava pedindo. E eu, para mim, que via e sempre vi meu pai como um herói, um homem firme, um guerreiro que sai da sua terra, lá do Agreste de Pernambuco, e vem para cá, trabalha muito, constrói uma família. Eu achava isso, no mínimo, assim, discutível. Porque durante muito tempo, nós fomos educados a buscar méritos próprios, a estabelecer com Deus uma troca. Durante muito tempo, graça para nós foi assim: graça é favor imerecido, mas tem que ter o mínimo de merecimento. Quando esse mínimo de merecimento deixa de existir, a pessoa fica insegura. Olha, você é salvo 100% por conta de Deus. Nunca se esqueça disso. A sua parte é apenas aceitar o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. É lógico que, a partir do momento que você se tornar salvo, você vai praticar as obras de salvo. Mas antes, para você alcançar a condição de salvo, você não participa em nada. Participa com aceitação. Eu creio que Jesus Cristo é aquele que pagou totalmente a minha dívida. Só isso é o suficiente para eu me tornar salvo. Aí a salvação tem 3 tempos. Quanto ao nosso passado, nós fomos justificados. Quanto ao nosso presente, nós somos santificados. Nós entramos no tempo presente da santificação, ou melhor, da salvação, que se chama santificação. E no futuro, a glorificação. Agora, nisso tudo, nós vamos ver como é que Deus vê o ser humano nesses altos e baixos, como é que Ele trata. Eu, uma vez, fiquei assim, boquiaberto, lendo
Paulo escrever assim: os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. E aquele termo irretratáveis me deixou assim impactado. Os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. E para entender isso, eu tive que ir lá para a narrativa do deserto. Então, Deus escolhe Israel para ser o seu povo. Isso ele não mudava. Isso ele não mudou. Ele é fiel. Agora, esse povo vai entrando nas suas encrencas. Deus governa o mundo com dois critérios: o critério diretivo e o critério permissivo. Com o critério diretivo, ele faz a história, mas com o critério permissivo, ele dá aos homens as rédeas da história. E o grande problema é que, às vezes, ele tem que interferir. Por uma questão de decurso de prazo, ele intervém. E foi isso exatamente o que aconteceu com Israel. Pelo projeto de Deus, Israel caminharia 40 dias no deserto. Mas, pelas voltas que ele optou, que o próprio Israel optou por dar, ficaram 40 anos. E reclamando, exatamente como nós lemos aqui. Nós só lemos só uma parte do Salmo 78. O Salmo 78 fala exatamente desses altos e baixos. Fala exatamente o que é o nosso tema. Como o fiel trata o infiel. De que maneira Deus trata esse infiel. O infiel que é levado para sair da escravidão do Egito, passa pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre, e ele passa a pés enxutos, e o exército do Egito, que vinha atrás, o exército de Faraó, ficou totalmente afogado nas águas, porque as águas se fecharam novamente. E ele entra. Isso seria o suficiente para acreditar que Deus é fiel. Você só tem o mar diante, você não tem outra coisa diante. Não, você tem uma vara na sua mão. E essa vara representa a sua fé, Moisés. Então, com a vara que representava a fé, ele abriu o mar. E depois, no deserto. E agora? 50 graus de temperatura durante o dia. E à noite, nesse mesmo deserto, a temperatura cai para 0 grau. Como fazer isso? Aí o fiel trata o infiel dessa maneira. De dia, coluna de nuvem, a temperatura cai para 27 graus. À noite, quando a temperatura cai para 0 grau, coluna de fogo, está mantidos 27 graus. E ele avança. Deus cria na sua condição de criador um alimento com todos os nutrientes suficientes para manter aquele povo saudável, caminhando. E manda o maná do céu. Mas esse povo infiel começou a desejar carne, queria sujar, e esse é o texto, esse termo que é usado na Bíblia. Queria sujar os dentes, queria sujar o dentinho com carne. E aí vem uma nuvem de codornizes para eles comerem uma carninha.
embora todos os nutrientes necessários estivessem lá no maná. Mas eles queriam sabor de carne, queriam alguma coisa desse tipo. Começaram a lembrar até dos alhos e das coisas que aconteciam lá no Egito. O infiel fazendo desfeita contra o fiel. E aí vai. Aquilo que deveria ser 40 dias se tornou 40 anos. E uma geração inteira ficou no deserto. Mas aquilo que Deus definiu, esse é o meu povo, e esse meu povo vai entrar na terra prometida. E agora eles já estão de novo de frente à água. Mas agora é a água do Jordão. E para atravessar o Jordão já não foi mais a vara, mas o bordão, que representava a fé. Agora foi a arca sendo carregada e entrando aqueles que o carregavam, que a carregavam, entrando nas águas, as águas se abriram e o povo passou. É muito importante você entender que você se liberta do Egito através da fé, mas você entra na Canaã celestial se você entrar em aliança, a arca da aliança. Você não entra, não atravessa o Jordão que antecede a Canaã, se não entrar em aliança com Deus. É assim que Deus trata o infiel. Mar Vermelho, fé. Vara, bordão do líder Moisés. Mas para entrar na Canaã, agora sim, a arca da aliança. Agora, disso tudo, o que Deus está querendo que nós entendamos? Que Ele permanece fiel. Ele é fiel. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Por uma questão de amor a Ele próprio, de imutabilidade, Ele permanece fiel. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Como o fiel trata o infiel. Lá na cruz, ele olhou para muita gente, gente que tinha sido favorecida pelos seus milagres, pelas suas intervenções lindas, maravilhosas. Mas essas pessoas estavam escolhendo Barrabás. A infidelidade é muito forte na mente dessas pessoas que têm uma vida tão sazonal, uma vida espiritual tão sazonal, mas ele olha para o pai e diz, ó a fidelidade do fiel: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E essa palavra nos alcançou. O que seríamos e quem seríamos se ele não tivesse falado isso? E se o pai não tivesse atendido? Quando a gente olha a revelação do pai na parábola do filho pródigo, nós ficamos boquiabertos. Porque à medida que aquele menino se distanciou da casa e se enfiou na gandaia, fazer tanta besteira, tanta idiotice, desperdiçando tudo que era a sua parte, na herança, o pai não o tirou da condição de filho. Quando ele volta todo mal cheiroso, ele imaginava que o pai estaria dentro lá do seu escritório, o escritório da fazenda, ele estaria lá
nas suas atividades, o máximo que ele faria é admiti-lo como um empregado. Ele iria mandar o administrador, o capataz da fazenda, encontrá-lo e dar a ele o trato de um funcionário, de um empregado. Mas quando ele chega na porta da fazenda, olha lá no pé da escada, quem está lá, aguardando, é o pai. E depois ele explica: esse meu filho estava morto e agora reviveu. O pai é fiel, o filho é fiel, o Espírito Santo é fiel. Se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Então, nessa noite, essa palavra foi trazida exatamente para que você faça uma reflexão e deixe de ter assim essa vida devocional, essa vida de relacionamento com Deus tão sazonal, tão cheia de altos e baixos. Falemos com Deus. Senhor, a Tua palavra foi muito clara e objetiva nessa noite, trazendo para nós, mais uma vez, o que é a Tua fidelidade. O Senhor permanece fiel, mesmo com tanta infidelidade humana, com tanta sazonalidade, com tantos altos e baixos que o ser humano tem, assim como acontecia com o povo de Israel. Israel estava caminhando para a Canaã terrestre, nós estamos caminhando para a Canaã celestial. Então, não deixe, Senhor, que o Teu Espírito Santo trabalhe na nossa vida, que ficamos enterrados na areia do deserto da vida, assim como uma geração inteira ficou enterrada nas areias do deserto da caminhada para Canaã terrestre. Ó Deus, fortalece-nos, que a Tua palavra possa fazer a diferença na nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Que essa noite seja noite de decisão, de reconciliação, de retomada na caminhada, de confirmação da aliança que o Teu povo tem contigo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e para a glória do Senhor Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Nós vamos agora devolver um pouquinho do muito